Invocando a proteção de Deus, damos início à sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de IP do dia 20 de fevereiro de 2018, agora às 19h02. Saudar aqui meus colegas vereadores da mesa diretora, cumprimento todos os profissionais desta casa, os colegas vereadores, colega vereadora e o público que se faz presente nessa noite. Agradecemos pela presença e cumprimento também o pessoal que de casa nos acompanha através das redes sociais. Uma saudação especial. No expediente, apreciação e votação das atas número 001 e 002 e 0013 de 2018, sendo referentes às sessões extraordinárias do mês de janeiro de 2018. Alguma colocação com relação às atas, nobres vereadores? Não? As atas número 001, 002 e 003 entram em fase de votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. As atas foram aprovadas por unanimidade. Convido o secretário da mesa diretora, vereador Luiz Carlos, para que registre as correspondências recebidas. Obrigado, senhorita presidente. Enquanto a saúdo também o vice-presidente, vereador Cassiano, saúdo assessor jurídico Marcos, assessora de imprensa Silvana e a secretária desta casa, a Adriana. Saudar todos os vereadores de todas as bancadas, saudar as pessoas que nos assistem aqui na Câmara e também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Nas correspondências, então. Carta número 011 de 2017. Senhor Presidente, em atenção ao convênio firmado pela Emater Ascar com a Prefeitura Municipal, encaminhamos em anexo cópia do relatório municipal de atividades de assistência técnica e extensão rural e social do exercício do Escritório Municipal para análise e considerações da Câmara Municipal de Vereadores. O relatório engloba as atividades desenvolvidas de forma integrada e participativa com as comunidades, grupos e associações rurais do município, atendidos pela Emater, ao longo do ano de 2017. Para a execução destas atividades, a Emater contou com a parceria da Prefeitura Municipal, do Conselho, da Câmara de Vereadores e das demais instituições e entidades representativas da agricultura familiar, as quais convergiram com a missão institucional de promover o desenvolvimento rural sustentável no estado do Rio Grande do Sul. Agradecemos a parceria da Câmara Municipal de Vereadores, com a qual foi possível qualificar e construir os caminhos para o desenvolvimento sustentável do nosso município. Atenciosamente, Dalberto Corezola, engenheiro e chefe do escritório municipal. Prezada Presidente, na oportunidade que cumprimentamos Vossa Excelência, queremos aqui externar nosso reconhecimento pelo trabalho que vem desenvolvendo em prol de sua comunidade e, ao mesmo tempo, informar que, por iniciativa da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação, construímos com a bancada gaúcha, através de seu coordenador, deputado Giovanni Cherini, a destinação de recursos via emenda de bancada para aquisição de máquinas e equipamentos que serão repassados aos municípios. Indicação dos 31 deputados federais e 3 senadores. Aproveitando a oportunidade, salientamos que este município está com o plano de trabalho aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pela Caixa Econômica Federal, para ser contemplado com o maquinário a seguir descrito. Um trator 4x4 sem CVs. Ressaltamos que está em curso o processo licitatório e assim que os equipamentos sejam adquiridos pelo Estado, os mesmos serão repassados aos municípios. Certo de sua especial atenção, nos colocamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas e fornecer maiores informações. Atenciosamente, deputado Hernani Polo, secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação.
Ofício Gabinete número 016 de 2018. Senhorita Presidente, em atendimento ao disposto no inciso 4º, artigo 9º da Lei 101 de 2000, o Poder Executivo Municipal estará apresentando na Câmara Municipal de Vereadores, através de audiência pública convocada pelo edital número 001/2018, com vistas à demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2017 e gestão fiscal da saúde do terceiro quadrimestre do exercício de 2017, conforme cópia do edital número 001 de 2018, em anexo. A audiência pública está marcada para as 16 horas do dia 27 de fevereiro de 2018. Para tanto, solicitamos a Vossa Excelência a convocação da Câmara Municipal para esta data, a fim de que possamos cumprir o que determina o dispositivo legal retromencionado. Sendo o que havia para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente Jorge Luiz Portaluppi, Prefeito Municipal em exercício. Ofício número 08 de 2018. A Câmara de Vereadores, aos cuidados de Gislaine Zilhoto, Presidente da Câmara. Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos por meio deste informar que, a partir do dia 22 de janeiro de 2018, mudou a coordenação do Conselho Tutelar. Coordenadora Camila Furlim Ribeiro, secretária Ana Flávia Stelzner. Atenciosamente, Conselho Tutelar. Ofício coletivo número 01 de 2018. Objeto convite. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, ao tempo em que cordialmente lhe cumprimentamos, vimos convidar Vossa Senhoria para participar do 27º encontro em celebração ao Dia Internacional da Mulher, cuja programação segue em anexo. Enfatizamos que na abertura oficial terá espaço para sua manifestação e saudação aos participantes. Na oportunidade, aproveitamos para solicitar que a digníssima mesa diretora estenda o convite a todos os vereadores. Sem mais, despedimos-nos com votos de estima. Atenciosamente, Zeni Maria Estioquete, coordenadora municipal do Coletivo de Mulheres Trabalhadoras na Agricultura Familiar de IP. Registramos o recebimento do requerimento número 002 de 2018 do vereador Ivar Guerra. O secretário da mesa faz a leitura. A senhorita Gislaine Zilhoto, presidente da Câmara Municipal de IP, Rio Grande do Sul. Os vereadores abaixo subscritos, no uso das suas atribuições regimentais, vêm pelo presente requerer a inscrição na ata da sessão ordinária do dia 20 de fevereiro de 2018 de votos de pesar pelo falecimento da senhora Adelaide Mussato. Considerando que a senhora Adelaide Mussato teve atuação exemplar na comunidade ipense, onde citamos na Escola Estadual Frei Casimiro Zafonato, na qual foi professora por muitos anos, trabalhando de forma voluntária em várias entidades do município. Ao mesmo tempo, requerer seja encaminhado aos familiares as devidas condolências do Poder Legislativo deste município, bem como à escola. Pede deferimento, IP 20 de fevereiro de 2018, vereador Ivar Guerra, bancada do PP. Vereador Ivar Guerra, o senhor gostaria de se manifestar? Eu quero cumprimentar a mesa, nossa presidente, a vereadora Gislaine, quero cumprimentar o vice-presidente, Cassiano, quero cumprimentar o secretário, o vereador Bilu, é o nome conhecido, né, Luiz Carlos, quero cumprimentar o Marcos, nosso assessor jurídico, quero cumprimentar a Adriana, nossa secretária,
a Silvana, nossa assessora de imprensa. Também quero cumprimentar os colegas vereadores, a vereadora Rosana. Quero cumprimentar as pessoas que nos assistem aqui nessa noite. Essa moção, eu continuo dizendo moção, em homenagem à professora Adelaide, só pelo que já está escrito ali, já dá para saber quem ela foi aqui no nosso município. Uma professora atuante, atuando também em várias entidades, na paróquia, sempre com seu trabalho voluntário. Então, a Adelaide deixa um legado, né, de educação, de professora, como uma ensinadora para as nossas crianças. Inclusive, eu fui aluno dela também. E a gente sabe, né, da importância na comunidade de pessoas que tanto trabalham, se esforçam e sempre sem pensar em remuneração, sem pensar em dinheiro. Simplesmente pelo prazer de ver as pessoas viverem melhor. Então, e deixo aberta também essa moção, esse requerimento, para que todos os vereadores que quiserem assinar junto, está aberto para todos. Era isso, obrigado. Obrigada, vereador Ivar. Conforme solicitado, será procedida a inscrição na ata da presente sessão de votos de pesar da senhora Adelaide Mussato e encaminhamento aos familiares. Passamos para a apresentação das proposições dos senhores vereadores, sendo então a indicação número 0013/2018, de autoria da vereadora Rosane Pereira de Souza, o secretário faz a leitura. A vereadora Rosane Pereira de Souza, da bancada do PMDB, no uso de suas atribuições regimentais, vem indicar ao Poder Executivo Municipal o que segue: que dentro das possibilidades seja realizada a pavimentação na rua João Martelo, em frente ao campo municipal da Vila Segredo, segundo distrito. Justificativas. Considerando que a referida via possui fluxo considerável de veículos, ficando a mesma localizada no perímetro urbano da Vila Segredo. Por solicitação dos moradores que seguidamente reclamam do excesso de poeira, bem como quanto em dias de chuva a barro acumulado, dificultando o acesso. Estamos apresentando a referida proposição para que, dentro do possível, a referida obra seja realizada, havendo também a questão do embelezamento da vila. Sala Legislativa, Osmar Vargas dos Santos, em 15 de fevereiro de 2018, vereadora Rosane Pereira de Souza, da bancada do PMDB. A palavra está à disposição da vereadora autora. Primeiro eu quero cumprimentar a senhorita presidente da mesa, cumprimentando os demais membros da mesa, demais colegas vereadores, nosso assessor jurídico, nossa secretária Diana, assessora de imprensa, todos que nos assistem hoje aqui na Câmara e a todos os que nos assistem e acompanham também pelas redes sociais. Essa indicação ela me foi solicitada por alguns moradores, tá, da Vila Segredo, que recentemente adquiriram esses terrenos nessa via. E eles têm sofrido bastante com a poeira, porque ela tem se tornado uma via bem movimentada, né? Porque antigamente era feita uma volta lá pelo salão, pela João Triquês, para sair em direção a Pompeia. E hoje essa João Martelo, ela corta esse caminho e o pessoal tem utilizado muito mais, né? Então tem aumentado muito o fluxo. Inclusive, essa indicação o vereador Alicir já fez ano passado, né? Mas mesmo assim eles me pediram que eu refizesse para, na verdade, aumentar nesse pedido para que fosse encaixado esse ano nas obras, que fosse previsto, que, né? Porque eles estão reclamando que quando chove também vira barro, né? E aí o pessoal acaba levando para dentro das suas propriedades, dos terrenos ali, muito barro. Quando é poeira, quem tem, principalmente tem a Silvana, que tem um salão de beleza ali, ela diz que a poeira é insuportável ali. E estamos também tendo o campeonato, e o pessoal acumula muito carros e movimentação, e aí levanta aquele poeirão, e quem reside ali acaba se prejudicando. Então a gente pede, assim, que dentro do possível, que o Poder Executivo reveja se tem a possibilidade, né, de fazer pelo menos um trecho, uma parte, né, da João Martelo, para facilitar a vida desses moradores ali. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Rosane. Conforme dispõe o regimento interno, a indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Requerimento número 001 de 2018, de autoria do vereador Cassiano Desores e Caon,
presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. O secretário da mesa faz a leitura. Comissão Parlamentar de Inquérito CPI. Requerimento número 001 de 2018. A senhorita Gislaine Zilioto, presidente da Câmara Municipal de IP Rio Grande do Sul. Na qualidade de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, instaurada pela portaria número 001 de 2017, de 8 de novembro de 2017, vimos pelo presente requerer a prorrogação de prazo para funcionamento da CPI, que investiga o convênio municipal entre TRE, RS e Prefeitura Municipal de IP. Visto que somos todos sabedores que os trabalhos foram interrompidos pelo recesso parlamentar que ocorreu durante o mês de janeiro. Conforme artigo 120, parágrafo 1º e 2º do requerimento interno da Câmara Municipal de IP. Este requerimento deverá ser apreciado na reunião em que ocorrer a apresentação do mesmo, baseado no parágrafo 2º do referido artigo. Solicita-se a prorrogação do prazo por igual período em que foi instalada a CPI, 90 dias, requerendo-se a aprovação do plenário para que, efetivamente, esta prorrogação se confirme de uma forma legal, podendo-se, assim, dar seguimento aos trabalhos que já foram iniciados, tais como diligências, oitivas de testemunhas, solicitação de documentos aos órgãos competentes que estabeleçam a ordem do processo eleitoral em nosso país. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, nos termos, pede deferimento, Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 16 de fevereiro de 2018, vereador Cassiano Desores e Caon, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Com a palavra o vereador autor. Primeiramente, boa noite à presidente Gislaine, vereadora Gislaine, a mesa diretora, né, composta pelo secretário Luiz Carlos, pelo assessor jurídico Dr. Marcos, uma saudação especial a Adriana, aos colegas vereadores, a Silvana, assessora de imprensa que se faz presente, e as pessoas que vêm até essa casa prestigiar essa sessão nessa noite. Como se sabe, é um anseio da população ipiense desvendar essas coisas que aconteceram durante o processo de recadastramento. Então, como é previsto em lei, eu, como presidente da CPI, venho pedir a prorrogação nesse momento para a nossa presidente, para que, fundamentado no artigo 120, vá a plenário, né, como o nosso regimento interno prevê. Então, por tempo igual ao da iniciação da CPI, 90 dias, vem por meio desta requerer, né, a prorrogação por mais 90 dias. Sendo que todos somos sabedores, né, que a Câmara de Vereadores para durante o período de janeiro, e também os órgãos competentes, aí fórum e tudo que às vezes a gente também precisa para dar seguimento a essa comissão, por que não dizer assim, né, de investigação ao processo de recadastramento. Então, peço que os colegas colaborem com o voto, né? Isso aqui eu acho que todo mundo pode votar a favor, porque é só o segmento aqui da investigação sem problema nenhum. Então, da minha parte era isso, e contando com o voto de vocês, passo a palavra então para a presidente Gislaine. Muito obrigado. Obrigada, vereador Cassiano. O requerimento número 001 de 2018 entra em fase de votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. O requerimento número 001 de 2018 foi aprovado por unanimidade e passamos para os pronunciamentos dos senhores vereadores conforme a ordem de sorteio.
Vereador Valdir? 4. O senhor fala? Valdir fala. Vereador Ivar? Alessir? O senhor fala? Walter? Alessir, 7 e 8. Número 3, Paulo, número 3. O senhor fala? Paulo? Paulo fala. Vereadora? A senhora fala? Vereador Cassiano? Cassiano, número 1 e não fala. Eu sou a 9 e eu falo. Então o primeiro. Vereador Ivar? 10 minutos. Eu quero cumprimentar todos novamente e dizer que eu fiz essa moção para a nossa professora Adelaide, homenageando ela e seus familiares pelo trabalho feito aqui na nossa comunidade. Bem rápido. Eu confesso que na última sessão, no dia seguinte, eu não assisti ao programa de rádio. E sei que foi falado o meu nome na rádio. Então eu vou ser falar bem com calma. Eu acho que as pessoas, antes de falar o nome de alguém, tem que ter muito cuidado, principalmente no rádio. Eu acho que não é assim jogando o nome das pessoas no ar, para todo mundo ouvir. Eu acho que se tiver alguma coisa, tem que vir falar comigo. E volto a dizer, continuo achando muito errado esse programa da rádio, onde que somente quando eu tenho um projeto, uma indicação, uma moção, eu ser convidado a falar. Se eu sei que muitos vereadores, sem ter material nenhum, já falaram na rádio por muitas vezes. Então essa é a minha opinião. Eu sempre falo que não venho aqui para ofender. Essa é a minha opinião. E quanto às estradas também, eu estou muito feliz que aquela estrada, a vereadora Rosane, a Alessir, que são lá do Segredo, que dá acesso lá para o Dalsaço, saindo em Protásio Alves, está sendo arrumada, né? Está sendo feita e alargada, enfim, vai ficar um trabalho bom. E falando em estrada também, eu no último fim de semana tive a oportunidade de passar ali entre Antônio Prado e Nova Aroma do Sul e vimos que ali também está sendo começado um asfalto. É uma obra com certeza de muita importância para aquela região, né? Começou devagar, mas a gente sempre diz que as coisas precisam começar para ter seguimento e serem terminadas, vereador Cassiano. Então, que bom que essa obra também, que a comunidade ali, a região, há muito tempo reivindica e agora está sendo começada. Então, a gente torce que isso também vá adiante e vá até o fim. Eu quero aqui, bem rapidinho também, dizer algumas coisas que eu indiquei, alguns projetos, né, que eu fiz durante a minha gestão como vereador, principalmente nos primeiros 4 anos. Uma indicação, a primeira minha, foi de construir o banheiro da Praça da Matriz, a cobertura da quadra do Leonel Brizola, graças a Deus também está feita, o piso e arrumar a cobertura da cancha municipal, que também estava muito estragada, o abrigo para os alunos e professores aqui no Colégio Casimiro, no tempo em que o nosso vereador Walter era secretário, uma obra também que serve muito para professores, alunos, para poder, principalmente no nosso inverno, que é muito rigoroso, né, se protegerem quando vão chegar no colégio ou sair no transporte escolar. Então são coisas que ajudam muito a nossa população. Também fiz uma indicação para que fosse formado um grupo para doar sangue aqui no nosso município. Me lembro que também o vereador Ricardo fez também, então também a gente se lembra, porque também é uma indicação muito boa. Também fiz uma indicação para que fosse proibido o estacionamento de caminhões
principalmente na quadra central do nosso município, aqui na sede, e isso também ainda não está concluída, mas uma boa parte já está sendo proibido esse estacionamento de caminhões. E também fiz uma indicação, que ainda também não foi remarcada, falei há poucos dias com o nosso secretário de obras também, para assegurar uma vaga na frente dos bancos e das farmácias para as pessoas que têm alguma deficiência, para idosos, como tem em todas as cidades. A gente precisa começar a aprender que a nossa cidade está crescendo e que a nossa cidade precisa ser reconhecida como um município, uma cidade que está crescendo e ficando grande. Então a gente precisa se adequar. Também fiz uma indicação para que os romeiros, no dia de Nossa Senhora do Caravaggio, tivessem um apoio, e no último ano, ali na Capela São Brás, com água, com ambulância, para alguém se sentir mal, que não conseguir caminhar até lá embaixo, né, que é longe, a gente sabe, muitas vezes vai criança, muitas vezes vai pessoas que já têm alguma deficiência, e isso também, no último ano, foi os bombeiros que fizeram essa parte de apoio. Fiz também várias indicações, né, com ofícios ao DAER, infelizmente não tivemos nem resposta, seriam indicações ali nos Damiani para trancar um valo, onde aconteceram muitos acidentes, também na porteirinha, que fosse colocado sinalizadores para que o pessoal corressem menos, para ter mais segurança no trânsito. Então, fiz várias placas de sinalizações. Também pedi, me lembro que a vereadora Luciana também pediu placas de caminhadas, e hoje estão ali. E algumas eu não estou me lembrando, mas me lembrei agora também das árvores, para serem podadas durante só 3 meses do ano, para dar menos serviço, né, para as pessoas da Secretaria de Obras. E hoje também fiz uma moção para a nossa querida professora Adelaide. E para encerrar, então a gente sabe que na última semana, o que mais está nas redes sociais, na TV, no rádio, nos jornais, é a Polícia Federal tentando tomar conta do Rio de Janeiro. A gente fica pensando, com certeza isso vai ser uma guerra civil. Porque, na maneira como está sendo falado, eles têm ordem para matar pessoas. Então, claro que vão matar bandido, vão matar traficante, mas com certeza vão matar muitos pais, muitas mães, muitas crianças, muitos jovens. Isso vocês podem ter certeza. Então nós sabemos que o governo corta verba, e bastante, na educação, que seria o caminho para combater essa violência e para colocar um exército no Estado que tem dinheiro. E a nossa educação está muito prejudicada. Eu estive falando também com a nossa secretária, com o pessoal do colégio, mesmo aqui no Casimiro, isso é muito sentido, que aquele contraturno que teria à tarde, Adriana, não vai mais ter aqui no nosso colégio. E são mais de 1.000, não sei quantos colégios que perderam esse incentivo. E a gente sabe que muitas dessas crianças que ficavam na escola, ficavam para estudar, mas ficavam também para ter alguma coisa de comer, para ter um almoço, para ter uma merenda. Então a gente fica muito preocupado com essa situação. Muito obrigado. Vereador Paulo. Inicialmente, gostaria de saudar, a princípio, a mesa diretora, nossa presidente, nosso secretário, nosso vice-presidente, assessor jurídico, nossa secretária, a nossa assessora de imprensa, público que nos prestigia, e principalmente essa nova ferramenta, né, as redes sociais, né, que até que bom que veio, que daí pelo menos fica gravado e a população tem como ver a realidade, o que se passa, o que se diz aqui na Câmara de Vereadores, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando se tem interesses particulares, se inverte as palavras, se invertem os comentários.
Eu lamento muito, né, líder da bancada que me antecedeu. Ele fala algumas coisas assim que fico até impressionado. E para começar, nem na última sessão extraordinária compareceu. Não é obrigado a vir, não tem problema nenhum, mas como líder da bancada, né, seria interessante. Mas como não é obrigado, não tem problema nenhum. Falou também do apoio que os bombeiros têm dado aqui. E como líder da bancada, né, então leve até o executivo, que faz mais de um ano que ele não auxilia os bombeiros, e os bombeiros continuam fazendo o belo trabalho que fazia Antônio Prado, EIP, mesmo o executivo não ajudando. Falou das placas de sinalização das caminhadas. Eu não vi nem concluído ainda essa caminhada, porque até os tachões no meio da caminhada, onde tem, ainda estão lá até hoje. Aqui quem vai para o CTG Tronco do IP. Ordem de matar. Eu não sei se teria tanta gente assim, ou tanta autonomia para a ordem de matar. Ordem para se defender e botar ordem, isso eu tenho certeza. Eu não ia nem ocupar essa tribuna, mas eu não posso deixar passar em branco o que o executivo está tentando fazer com algumas entidades. Primeiro, os universitários. Ganharam um ônibus, largaram um foguete, fizeram uma festa, está resolvido o problema dos universitários. Não vi o ano passado esse ônibus aí, não tenho visto e nem previsão desse ônibus levar os universitários. A realidade, a verdade, o que é? Enganaram os universitários ano passado. E o que está acontecendo agora? Estão tentando de novo enrolar eles e jogar a culpa para os vereadores. Sei que os universitários fizeram uma reunião com o executivo, no qual ele tentou colocar a culpa nos vereadores. Os universitários procuraram alguns vereadores, e eu fui um deles, e coloquei a minha posição, que se vier até essa casa algum projeto, alguma coisa do executivo, ou se até a própria Câmara de Vereadores, se tivesse condições e se pudesse, autorizaria repassar dinheiro para os universitários. Isso não aconteceu, isso não está acontecendo, e estão jogando a culpa do outro lado agora. Eu já chego lá. Auxílios ao CONCEPRO, aos brigadianos. Se não fosse a tentativa, que não está fácil, de um grupo, no qual eu faço parte, e mais vereadores aqui da casa fazem parte, pelo executivo, oficialmente, nada, só conversa fiada é a verdadeira palavra. Auxílio aos bombeiros voluntários, mais de um ano também, não tem. Pelo que eu vejo, novamente, só estão enrolando e não vão repassar nada. Então assim, eu fico até indignado às vezes, se não vai passar, se não vai, se não pode. Então fala a verdade para o público, fala a verdade para as entidades, fala a verdade para si mesmo. Mas infelizmente são nas redes sociais, ainda bem que hoje nós temos aqui usando o Facebook, mas ele usa outros órgãos de comunicação e a gente sabe muito bem o porquê e como está sendo usado. Eu não sei se é, eu até notei aqui, ó, retaliação, perseguição política
ou falta de argumentos, para não dizer falta de competência, para não ajudar as entidades e faltar com a verdade com as entidades. Não está prejudicando, como com certeza é o que vai sair de agora em diante, uma empresa da cidade de ônibus. Está prejudicando os universitários. Se não quer essa empresa porque tem problemas pessoais, tem problemas políticos, faça uma licitação, tem várias outras empresas. Vai custar mais caro, mais barato? Não sei, né? Mas por que o executivo não faz isso? Não. Volto a dizer, ele enrola e vai enrolar todo o ano de 2018 de novo. Vocês podem ter certeza disso. Os universitários podem até procurar uma outra empresa que ele vai dar outra desculpa e assim sucessivamente. Eu não sei se é, apesar de que eu sei, né, mas eu acho que essa empresa que prestava serviço universitário, os ônibus acho que não são de qualidade, né, porque não querem essa empresa. E bem pelo contrário, ela é tão boa, tão eficiente e capaz de fazer um serviço mais barato de muitas que estão fazendo no estado vizinho. A mesma empresa nossa, aqui do nosso município, já está fazendo de outro estado. Outro estado, não é no outro município aqui, viu? É no outro estado do Rio Grande do Sul. E não é com um ônibus só, são 2 ônibus. Geração 7 da Marco Polo. E eu diria assim, um dos melhores, eu acho, da região. Sem falar que essa mesma empresa vai participar, talvez ganhe ou não, em outra cidade aqui bem pertinho. Então, quer dizer, eu não tenho dúvida em retaliação, perseguição política, e botei falta de argumentos, e eu vou riscar se falta de argumentos, falta de competência. Era isso por enquanto, meu muito obrigado. Obrigada, vereador Paulo. Vereador Valdir. Obrigado, presidente. Boa noite. Cumprimentá-la, cumprimentar os demais membros da mesa diretora, meus colegas, doutor Marcos, Adriana, Silvana, os colegas vereadores e vereadora, as pessoas que nos assistem, cumprimentá-los, cumprimentar também quem nos acompanha pela rede social. E iniciar falando inicialmente, agradecendo aqui a secretária Rosa, porque tão gentilmente trabalhou com as equipes da saúde no mês de janeiro. O projeto que nós aprovamos aqui nesta casa, com o apoio de todos os vereadores, de minha autoria, que é o Janeiro Branco, que trata a saúde mental das pessoas. Então, eu conversando com algumas pessoas que participaram das atividades, né, principalmente de uma palestra da psicóloga, esta pessoa me relatava uma situação da vida de um familiar que as palestras já ajudaram muito para o amadurecimento e também para evitar talvez um grave transtorno, né, que poderia ter acontecido com uma determinada pessoa. E eu acho que é importante, se nós pudermos trabalhar na Câmara de Vereadores projetos desta envergadura, e se nós tivermos a maturidade, né, de esquecermos os pormenores e irmos direto àquilo que realmente, de fato, interessa a nossa população, nós podemos reclinar a cabeça no travesseiro, agradecer a Deus pelo dia que passou e, ao mesmo tempo, dizer estamos cumprindo com a nossa missão de fazer a política diferente, aquela voltada para as pessoas. Eu observava aqui o relato feito pelo vereador Ivar, né, dos seus trabalhos, e foram com certeza muito importantes para o desenvolvimento do município, né, então lhe parabenizar aqui, assim como todos aqueles colegas que
trouxeram a esta casa projetos importantes e que objetivavam única e exclusivamente o bem-estar da população do município. Estava também participando de algumas reuniões durante esse mês de fevereiro na administração municipal, até para estar a par dos assuntos como líder do governo, e a gente vê a eficiência administrativa trazida pelo prefeito Valério e o vice, o Dr. Portaluppi, no tocante ao emprego do dinheiro público. Porque hoje as leis estabelecem, como falei na última sessão aqui, um regramento. Nós temos um teto para atuar em cada área. E através deste teto, nós podemos alcançar paulatinamente os objetivos da administração pública, que é retornar o dinheiro do cidadão nas atividades, não que o prefeito acha conveniente, mas que sejam fundamentais para realmente acalmar, dirimir ou solucionar as situações que porventura venham a acontecer no decorrer da vida do cidadão, sejam elas na área da saúde, da educação, obras, né? E falando em obras aqui, o colega Walter, né, que já esteve secretário de obras, ele sabe muito bem o que é fazer enfrentamento, né, ao município com uma dimensão bastante extensa e a gente vivenciar momentos de altos e baixos na questão das estradas. Mas, visitando alguns municípios em outras regiões, eu posso afirmar a todos que estão nos ouvindo, aos meus colegas, também a população que nos acompanha pela rede social, que IP vai sim muito bem, obrigado. Por quê? Porque os projetos que foram captados no primeiro ano de governo do prefeito Valério, que somaram mais de 6 milhões de reais, e que trouxeram rolo compactador, máquinas que nós não tínhamos, eles ajudaram muito. E aqui cabe também um agradecimento àquelas bancadas que não olharam para a política partidária, mas fizeram com que os recursos de emendas parlamentares chegassem ao nosso município. Somos sabedores que nós precisamos amadurecer o nosso debate. Nós precisamos enxergar depois da porteira, né? Uma vez eu estava numa palestra e o palestrante falou uma palavra que eu fui para casa e fiz o teste, vereador Cassiano. Sabe por quê, doutor Marcos? Porque ele disse assim, às vezes precisamos parar e olhar pelo outro lado do funil. Porque se você pegar um funil, normalmente você usa ele com a parte mais aberta para cima para derrubar o líquido, presidente. E aí você automaticamente vai pegar ele e olhar por aquele lado maior. E tu vai ver só por aquele pequeno orifício. Ao contrário, se olhar pelo orifício menor, pela ponta do funil, nós vamos enxergar um horizonte aberto na nossa frente. E eu peguei aquilo para a minha vida. Para a minha vida. Então tem situações que muitas vezes elas precisam serem ultrapassadas. Porque as ideias são ultrapassadas. E a nova política, hoje, ela requer de nós um entendimento diferenciado, onde as divergências elas fiquem para trás e o interesse público ele esteja diante de toda e qualquer situação que envolva a vida do cidadão e não do político que está à frente do seu mandato. Quando eu agradeci aqui na sessão passada ao prefeito Valério por ter estado líder do governo, até por comum acordo da bancada progressistas, eu fiz um agradecimento pela importância do líder do governo, não no sentido de ser melhor, maior, ou mais bom ou menos bom do que ninguém, não. A responsabilidade. Porque o líder do governo na Câmara de Vereadores, ele precisa e deve representar o Poder Executivo, que ora ausente tem aqui as suas proposições, que são apreciadas por todos nós e ao mesmo tempo precisam realmente obter de nós respostas satisfatórias
aos projetos que estão sendo encaminhados à população. E olhando por este ângulo, enquanto estiver líder do governo, eu gostaria de fazer um pedido aos colegas vereadores que nós nós esquecesse esse discurso de que não há diálogo com o governo. Porque há diálogo através do seu líder de governo. E eu posso fazer isso, independente de concordarem ou não. Existe o diálogo, porque se não existir o respeito ao líder do governo, se não existir o respeito ao prefeito municipal, acabou a política. Porque até que me provem o contrário, as nossas ações enquanto Poder Executivo, elas são claras, transparentes e objetivas. E quanto ao que foi colocado aqui pelo meu colega, obrigado pelas colocações, eu acho que todas as colocações elas nos ajudam, né, a fazer e fazer melhor. Não existe assim um desapreço por entidade alguma. O que existe, que dentro do que a legislação estabeleceu do ano passado para cá, toda ajuda de custo à entidade, que a entidade preencher os pré-requisitos, não básicos, mas totais para receber o recurso, o nosso governo vai repassar. Pode ter certeza disso. Nós estamos atentos, obviamente, a todas as petições das entidades. Então, não é jogo político, não é picuinha política, aqui o trabalho é sério. Aqui o trabalho não tem curva. O Executivo Municipal ele precisa sim atender as demandas dos cidadãos. Atendeu em seus 5 primeiros anos de governo. O ano passado realmente foi um ano atípico, porque a Lei 1319 ela realmente mudou muito algumas ações que vinham acontecendo no governo. E nós também não vamos fazer nada que a lei não permita. Continuaremos com afinco e determinação trabalhando dentro de um modelo diferenciado de governo, que é a transparência, que é a responsabilidade em todas as nossas ações, todas, de A a Z, do alfa ao ômega. Essa é a nossa obrigação enquanto Poder Executivo Municipal. Então, eu parabenizo aqui todos os colegas, e que bom se nós pudermos avançar e amadurecer os nossos discursos, as nossas ações, e fico à disposição como líder do governo. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos. Obrigado, senhorita presidente. Saudar a todos os vereadores novamente, saudar as pessoas que ainda estão aqui nos prestigiando, saudar aqui o seu Dilvar, o Iago, a Helenise, o Andrei, o Claudir, e saudar todas as pessoas que estão em casa nos assistindo através do Facebook. Dizer que várias pessoas me abordaram, estive visitando pessoas, e as pessoas estiveram comentando que estão já na primeira sessão, já estavam contentes de estar esclarecendo, então, várias questões sobre parabéns, então, Gislaine, por ter, então, buscado esta ferramenta. Nos últimos dias, tenho certeza que, principalmente no dia de ontem, a sociedade brasileira teve um avanço. Um avanço graças às mobilizações que foram feitas nos pequenos municípios, como foi feito em IP, e foram tomando grandes proporções. Ontem, então, pelo senhor Rodrigo Maia, foi decretado praticamente, então, o engavetamento da reforma da Previdência. Tenho certeza que todos nós ganhamos muito. Sempre fui defensor, desde o primeiro dia deste debate, levantei esta bandeira, deixando clara minha posição, pois sei de cada homem e cada mulher que buscam e trabalham, e aqui na nossa região, muitos que hoje estão para se aposentar, trabalharam desde os 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade, principalmente nossos agricultores. E hoje, então, nós podemos comemorar, por enquanto, que as ações dos sindicatos
autênticos das associações, dos grupos de mulheres, dos CEPERGs, dos brigadianos, do Sindisaúde. Elas bateram e os deputados não foi a votação por quê? Porque não tinha quórum para votar. Seria derrubada em plenário esta reforma. Quero ressaltar aqui, então, o que nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores, o senador Paulo Paim, que é quem tem defendido muito a causa dos aposentados. E eu, enquanto estive presidente do sindicato, acompanhei muitas e muitas pessoas. E às vezes, as pessoas que vinham nos procurar com uma aposentadoria negada, elas nos diziam, eu tenho vergonha. Eu dizia, mas a senhora não tem que ter vergonha. Não, parece que eu não trabalhei. Nós pegamos pessoas, levamos ao INSS, fizemos muito, e não era só o dinheiro que as pessoas estavam buscando. Mas se todas as pessoas que trabalharam que nem eu estão aposentadas, não é por inveja, mas eu também quero desfrutar desse benefício. Então, digo mais uma vez nesta tribuna que a luta, os passos que foram feitos valeram a pena. Valeram a pena. Então, isso mostra que quando nós temos qualquer problema, nós temos, Iago, que nos manifestar, nós temos que erguer a cabeça e nós devemos ir em frente e buscar. Já saudei aqui o Iago e o Claudir, então o nosso município que acolhe muitas pessoas daqui e pessoas que vieram de fora. O Claudir, que veio se estabelecer aqui há muitos anos, que vem lá do oeste de Santa Catarina, onde muitas pessoas, muitos anos atrás, migraram para lá, pessoas daqui diziam para as terras novas. E hoje acontece o contrário. Então, estão aqui ganhando sua vida e trabalhando dignamente. Uma referência, Claudir é uma referência da mão de obra de pedreiros que nós temos na região aqui. E eu também estive visitando, sei que também o vereador Cassiano esteve lá esses dias. Então, assim, nós precisamos, o poder público trabalha, o interesse público é importante, mas fazer para todos. É importante que se faça igual para todos. Eu sei que lá tem um problema muito sério naquela rua. Foi relatado pelo Claudir que recebeu a visita 5 anos atrás do prefeito municipal e seu vice, se comprometendo em estar fazendo aquele pedaço de calçamento que está no topo do morro, em frente à sua residência. 4 anos, no ano retrasado, também recebeu a visita, e aí, até o momento, não foi feito. Então, assim, para quem não tem o problema, que a vereadora Rosane fez uma bela indicação, não parece muita coisa, mas para quem, além da dificuldade da Poeiro Baro, tem dificuldade pelo morro, vou falar claro aqui, pela elevação que tem de estar chegando na sua residência, precisa de um calçamento. E precisa ser respeitado quando expõe a sua ideia. É isso que nós precisamos. Também, eu acho que quando se fala em máquinas, o nosso município foi muito beneficiado. Todos os municípios do Rio Grande do Sul, com menos de 50 mil habitantes, foram beneficiados, independente de partido A, B ou C, foram beneficiados no programa PAC 2 por uma moto niveladora, uma patrola, uma reta escavadeira e um caminhão caçamba traçado. O município de Ipê também recebeu, e também nós tivemos vários outros maquinários, e o município de Ipê foi agraciado com 2 emendas que o ex-vereador Adilson Ivan Salvador buscou junto ao ministro Pepe e deputado Pepe Vargas, uma retroescavadeira giratória e também um caminhão caçamba, que hoje eles auxiliam muito nos trabalhos que eles são feitos nas estradas. Eu quero dizer assim, precisa fazer para todos. Claudir, Iago, todas as pessoas, João, Pedro, Paulo, Maria, merecem o serviço, pois pagam os seus impostos. Já, então, encerrando, eu quero relatar que estive na comunidade de São Paulino, junto com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde, então,
juntamente com o PROCON, está sendo feito um trabalho para... Então, agora, creio que as operadoras que estão prestando serviço de telefonia no nosso município, que estão com descaso, pois duvido se nos últimos 3 anos o serviço não melhorou, ele piorou. Então, nós estamos até o início do mês de março, pegando então a autorização, e o sindicato estará representando os agricultores junto ao PROCON de Caxias e depois no Ministério Público. E agora, já convidar também as pessoas que estão nos ouvindo na quinta-feira, às 7h da noite, lá no Salão Paroquial da Vila Segredo, então, esclarecendo essas informações. Pois se nós ficarmos, a respeito da Previdência, se nós ficarmos calados, nós seremos sempre pisados. Agora, quando nós levantamos e vamos para frente e dizemos, olha, nós estamos pagando o nosso serviço, nós estamos pagando por uma telefonia e nós queremos esse serviço de qualidade, tenho certeza que os órgãos, PROCON, Ministério Público, eles estarão vendo que existe uma comunidade que está pagando por um serviço e não está recebendo. Muito obrigado. Eu passo a presidência ao vereador Cassiano, nosso vice, para que eu possa fazer o meu pronunciamento. É, 10 minutos, presidente, para a manifestação. Obrigada, presidente Cassiano. Delpani. Tudo faz parte. Vamos lá. Pegando um pouco do gancho da fala do vereador Bilu, eu me inspirei a falar, Bilu, quando tu disse que a gente não pode se acomodar, né, e deve falar as coisas que nos incomodam. E aí eu me inspirei a vir aqui e falar um assunto que talvez eu nem fosse tocar, que é a questão da nossa juventude ipense. É algo que, a primeiro momento, pode parecer que está tudo certo, que está tudo bem, mas se a gente parar e analisar com um pouco mais de cuidado, a gente vai perceber que é preciso sim uma preocupação e uma atenção pública de quem tem hoje condição de fazer algo diferente. Quando eu digo isso, eu falo por diversas situações, né? Desde a questão de falta de emprego, que eu acho que é algo que prejudica bastante, né? Os nossos jovens têm que sair daqui para procurar emprego em outros municípios, em outras cidades, e com isso muitas vezes vai para lá e não volta mais, né? E a gente pode perceber que a nossa cidade está ficando cada vez mais velha. Isso não é uma crítica, né? Não é que as pessoas na melhor idade, pessoas mais velhas não estejam contribuindo. Claro que não. A gente também precisa dessas pessoas, mas a gente também precisa da juventude. Desse jovem que amanhã vai estar aqui, que amanhã vai estar tocando uma empresa, vai estar fazendo dos serviços mais básicos aos serviços dos mais diversos possíveis. E eu acho que hoje a gente fala pouco desse assunto e dá pouca atenção a isso. E se começa nisso que o vereador Paulo estava falando, né, que é a questão dos universitários também, que eu acho que é um ponto extremamente chave nessa questão da juventude. Eu conversei com uma mãe outro dia, por coincidência, eu encontrei ela na rodoviária, eu estava saindo daqui, inclusive, meu carro estava estacionado ali perto, e daí eu parei para conversar. E ela estava indo numa quinta-feira de noite, ela estava indo para Caxias visitar a filha dela, que está morando lá, alugou um apartamento lá por esse ano, porque está mais barato morar lá do que ter que ir e voltar praticamente todos os dias de transporte por conta do preço, né? Então, o que acontece? Esse jovem já vai ficar por lá, já vai arrumar um emprego, vai estabelecer sua vida lá e não volta mais para cá. E nossa cidade, se a gente parar para analisar, a gente tem uma qualidade de vida que não se encontra em qualquer município, não se encontra em qualquer lugar.
questão de tudo, né, de água, né, de uma terra fértil, público, todo mundo se dá bem, todo mundo se conhece, enfim, a gente tem condição plena de crescer, só que a gente não dá atenção a isso. Por que eu falo isso? É importante a gente brigar e levantar essa questão de como é importante o transporte universitário, vereador Valdir. Como é importante isso, sabe? Pode ter mesmo essa lei, eu acredito que tem, como sei que tem, né, que deu, enfim, atrapalhou um pouco, mas eu acho que isso não pode ser uma desculpa. Existem mecanismos para continuar se fazendo um repasse. Daqui a pouco pode se repassar, se abrir um cadastro com o nome de cada universitário e se passar direto para esse cidadão, para essa aluna, para esse aluno. Existem formas, existem mecanismos, a gente só não pode se acomodar perante o problema, perante a dificuldade. Eu acho que muitas vezes o cidadão, a cidadã, o deputado, a deputada, o senador que está lá em cima, muitas vezes não sabe das necessidades que passa um morador do município de IP, que tem que ir até Caxias. Eles não sabem, os filhos deles não sabem o que é ter que caminhar muitas vezes para pegar um transporte escolar. Eles não sabem o que é isso. Aí o cidadão cria uma lei que proíbe, que dificulta o repasse, por exemplo, a essa entidade. Eu acho que a gente não deve se acomodar. Tem que buscar uma forma, tem que encontrar um caminho, uma solução para ajudar, para resolver esse problema. E essa questão dos universitários é e eu me coloco inteiramente à disposição aqui. Eu já estive conversando com o presidente da SUNY, eu já coloquei essa casa à disposição, inclusive para ele vir aqui, para o universitário vir aqui explanar e abrir o coração e falar o que está acontecendo e pedir ajuda para essa casa. E novamente, se for preciso fazer uma audiência pública, se for preciso, o que precisar de nós, a gente quer ajudar. A gente só não pode deixar esse assunto que está aí, que é importante, a gente só não pode deixar passar assim, em branco. É o futuro do nosso município. O jovem é o futuro e também é o presente. A gente não pode simplesmente utilizar e usar ele para carregar a bandeira na época da campanha, na época da eleição, e depois descartar como se nada fosse e procurar daqui 4 anos de novo. Isso não pode. Um distrito industrial, eu falo isso já há muito tempo, da importância que teria um distrito industrial para o nosso município, fomentar o emprego, ajudar uma empresa a se instalar no nosso município para que tenha mais emprego, para que o município cresça, para que o município progrida. A gente precisa de emprego. O nosso jovem hoje está matando tempo aí na rua. Isso é um problema, é um baita problema para a nossa juventude e para a sociedade como um todo. Se a gente investir na raiz, a gente não precisa estar remediando depois com política, gastando em saúde para recuperar um jovem. É só procurar formas. A gente precisa discutir, e isso eu me coloco inteiramente à disposição, para discutir uma política pública de juventude. Com ele, com o jovem. Porque não adianta nós aqui, muitas vezes, que temos uma outra realidade, criar uma lei ou criar um projeto que não vá contento à realidade desse público. Eu acho que a gente precisa envolver, chamar o jovem para discutir, para falar, ouvir o que é que ele está pensando, o que é que ele está precisando. E eu acho que a gente está na hora, eu acho que esse assunto dos universitários, do repasse, do auxílio ao transporte, está batendo na nossa porta, chamando a gente para um diálogo mais aprofundado. E eu quero fazer parte desse diálogo, eu quero me colocar à disposição da juventude ipiense para discutir isso. Eu só quero agora entrar em um outro tema que foi levantado aqui. Eu gostaria muito nessas ocasiões, eu acho que de ser uma vereadora da situação, viu? Porque, vereador Ivar, as minhas indicações, confesso que eu não tenho tanto sucesso quanto as suas, viu? As que dependem do executivo. Mas eu lhe parabenizo muito e torço que continue sendo assim, viu? E eu também vou continuar peleando muito, mesmo sendo oposição, a gente vai dar um jeito, né? Não vamos desanimar, vamos brigar junto com o povo para que as coisas aconteçam. Com relação à rádio, vereador Ivar, eu acho que o senhor está sendo meio ingrato nessa situação. Poxa, eu lhe convidei, vereador, para fazer parte do programa, para ir lá falar, assim como vou lhe convidar se o senhor quiser falar da sua moção para a senhora falecida Adelaide. Lhe convido, não tem problema. O que eu não posso, vereador Ivar, é as pessoas na rua me perguntando por que os vereadores não falam e eu ficar quieta. As pessoas estão me questionando. Então eu acho que eu tenho que dar uma satisfação e eu não menti. Me desculpa, eu não menti. Eu convidei o senhor a participar do programa e o senhor não quis participar. Então eu acho que seria injusto eu dizer que eu não lhe convido, assim como não convido os outros. Isso não é verdade, eu convido. O que o senhor, se o senhor quer ou se o senhor não quer, é problema do senhor. Agora, eu acho uma ingratidão
o senhor reclamar disso, porque eu lhe convido para participar e o senhor não quer. Vou fazer o quê? Eu vou dar uma parte. Pode falar. Eu pedi até, por favor, até falei com a educação, que tu não falasse meu nome na rádio. E aqui também gostaria que tu não falasse meu nome, não te dei nenhuma permissão. O programa da rádio, se tu tiver um pouco de democracia, tu vai rever e vai dar oportunidade para todos os vereadores sem convite. É um direito, porque isso é pago com dinheiro público, é pago com dinheiro da Câmara, não precisa ser convidado. Eu tenho direito? Essa é a minha opinião. E esse tipo de programa, eu falei várias vezes, eu não aceito, eu quero privacidade para falar. Que nem nós tinha antes, lá numa sala, cada um vai lá, fala o que tem que falar para o eleitor, para o município de IP, e daí sim, esse tipo de programa me serve. Esse que está acontecendo agora não me serve. E gostaria, vou repetir, menos que falasse meu nome é melhor. Obrigado. Vereador Ivar, todos nós vereadores aqui somos pagos com o dinheiro do povo, com o dinheiro público. O senhor acha justo que o senhor, sendo qualquer vereador que está sendo pago com o dinheiro do povo, vá lá e use o espaço sem sequer trabalhar para o povo? Eu não acho justo. Eu não acho justo. Se o senhor tem uma indicação e o senhor quer falar sobre ela, o espaço está aberto, eu lhe convido a participar. Agora, se o senhor não quer, eu não tenho o que fazer. Agora, o que eu não acho certo era como acontecia nos outros anos, que às vezes o vereador ia lá, falava mal do outro vereador, falava mal do fulano de tal, as pessoas em casa simplesmente ouviam um falando mal do outro, às vezes o fulano ia para, sei lá, para Nova York, eu não lhe concedo a parte, vereador, já lhe concedi. Iria lá, a hora de ordem esgotou o tempo. O senhor olha para cima antes de falar, vereador. Eu, Obrigado. como presidente, já aviso que não esgotou o tempo. Então, o sinal é 10 minutos, vereador. Eu, perante isso, eu confesso que eu não quero mais nem pronunciar, viu, vereador? O senhor, quando tiver indicações e queira falar de forma respeitosa, eu sempre vou lhe convidar a participar e pode ter certeza que o espaço também é seu. Tá bom, vereador? Obrigado. Passo a presidência à vereadora Gislaine, muito obrigado. Obrigado, meu vice Cassiano. Na ordem do dia não há matéria para apreciação, então nós passamos direto para as explicações pessoais. Vereador Cassiano, não? Vereador Ivar, o senhor quer falar? Vereador Paulo? Sim. Vereador Valdir? Sim. Vereadora Rosane? Vereador Alicir? Vereador Walter? Eu também não me pronuncio. Então são quantos vereadores? Só o Paulo e o Valdir? Então 15 minutos cada um. Vereador Paulo, o senhor tem 15 minutos. Eu só retornei aqui porque eu, de verdade, fiquei com um pouquinho de ciúmes. Fiquei com um pouco de dor de cotovelo do líder do governo. Quando ele vem aqui e diz que consegue botar a cabeça no travesseiro e descansar. Eu não consigo. Porque muitas e muitas vezes eu deito e acordo pensando nos universitários, acordo pensando nos bombeiros, acordo pensando na segurança no município, muitas das vezes. Então, realmente, assim, me senti até com um pouquinho de ciúmes. Eu lamento, né? Às vezes dizem que é falta de documentação, e falo agora diretamente, novamente, ao líder do governo. Então, que traga na próxima sessão que documentação que falta para o Executivo poder ajudar Corpo de Bombeiros Voluntários de Antônio Prado. Se é falta de documentação, então traga, porque conforme conversa com o presidente dos bombeiros, senhor
Vicente, foram entregues já faz muito tempo toda a documentação, e cada vez que ele vem aí, as informações não são exatamente essas. Então, como líder do governo, ele se propôs aí que traga na próxima sessão, ou né, da maneira que achar melhor, para ver que documentação que os bombeiros está faltando para poder auxiliar eles. Gislaine, te parabenizo pela coragem, pelo poder e principalmente pela confiança que eu tenho, a minha bancada tem por ti e tenho certeza que muitos de outras bancadas. Não é de agora que o vereador Ivar tenta tumultuar o programa de rádio. Tumultuar o programa de rádio. Porque todas as vezes que ele foi lá, ele veio falar do governo federal, do governo lá, e já ia falar do outro vereador. E, na verdade, o que tem que ser falado na rádio são assuntos da Câmara de Vereadores. Se tu fez um trabalho, se tu fez uma indicação, se tu fez um projeto, é disso que tu tem que falar. É disso que a comunidade tem que ver. O resto é baboseira. Eu pessoalmente, já convidei o vereador. Ele se negou e eu acho que o nome dele na rádio tem que ser dito sim. Se ele não quiser comparecer para falar, tem que ser feito o que está sendo feito até hoje. Todos os vereadores, todos sem exceção, se apresentar um projeto, um requerimento, e não quer falar, mas sempre foi dito o projeto, a indicação que ele fez na sessão. Agora, se quer ir lá falar com privacidade, quiser falar ali, ele que seja o presidente da Câmara de Vereadores, ele que seja da mesa diretora e faça o que ele achar que deve fazer. Lamento de Sua Excelência não ter chamado a atenção, primeiro, por ele interromper o que ele nem sabia o que estava falando, que tinha interrompido o tempo da Sua Excelência. Lamento. E ainda ele dizia, acabou, já faz 1 minuto que tocou. É que ele não tem essa, como é que vou te dizer, como líder da bancada, essa sensibilidade, e nesse ponto vou dar um voto positivo, apesar de muitas coisas, ao líder do governo. Ele não tem essa sensibilidade. Ele não tem esse carisma que um líder de bancada teria que ter. E principalmente, responsabilidade ao trancar a conversa de um vereador, que nessa hora Sua Excelência estava aqui como vereador e não como presidente, em dizer que estava errado a marcação ou alguma coisa assim. Eu ia até interromper, pedir por a questão de ordem para o presidente, que estava vice, lhe ceder mais 1 minuto pela interrupção desse vereador. Primeiro de tudo, tem o regimento interno que devia estar na ponta da língua. Obrigado. Obrigada, vereador Paulo. A palavra está à disposição do vereador Valdir. Obrigado, presidente. Na verdade, eu quero só fazer uma ponderação aqui a título de estudo. Aí agora o doutor Marcos saiu daqui, mas eu vou pedir o apoio do assessor jurídico para que veja, porque agora seria o assunto só da sessão. Então os assuntos que nós tratamos no meio da pauta, eles tornam-se da sessão. Tornaram-se da sessão porque foi tratado ali. Então, na questão do programa de rádio. Só para vocês pensarem. Isso aí eu podia falar aqui de outra forma, não vou falar. Mas se precisar, vou fazer por escrito. Quando se usa o recurso do amigo e da amiga que está nos acompanhando aí pela rede social, dos senhores que nos dão o prazer da presença aqui para pagar um programa de rádio, e quando o líder do governo está na bancada, todos os projetos, e eu já ouvi aqui que deveria falar no programa do executivo, não. Pelos projetos do executivo, quem deveria ir para a rádio falar é o líder do governo. Isso eu me informei e tem respaldo jurídico. Porque
Eu, enquanto vereador, no projeto do Executivo, eu falo pelo meu entendimento como eu quero. Agora, eu, como líder do governo, das reuniões que participo com o jurídico do Executivo, das reuniões que participo com o prefeito, antes de vir para esta casa, eu sei explicar para a população o projeto que veio para a apreciação da casa. Então, eu gostaria, senhora presidente, humildemente falando, que seja visto, né, a mesa diretora junto com o assessor jurídico, porque eu acredito que os projetos do Poder Executivo, pelo programa da nossa casa, a Câmara de Vereadores, deveria dar oportunidade, quando tem projeto executivo, o líder do governo tem que falar sobre a apreciação do projeto executivo. E dar o direito, obviamente, dos demais vereadores que tiveram proposição e da mesa diretora falar também do projeto. Mas eu acho que isso seria, democraticamente falando, o viés da razão. Não estou falando pela emoção, pelo viés da razão. Então, olhem com carinho e sem demagogia. Eu não estou sendo demagogo, estou sendo, né, nesse sentido. E agradecer aqui, finalizando a nossa sessão, a todos que nos acompanharam nessa noite, nos colocar à disposição da comunidade, né, que os que vieram aqui, os que nos acompanham, dos colegas, e dizer que é muito importante o debate político. E é muito importante que nós venhamos crescer juntamente com ele. Muito obrigado. Obrigada, vereador Valdir. Suas ponderações serão vistas sim. Nada mais, então, havendo a tratar, em nome de Deus, declaramos encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos e um bom retorno aos seus lares.